Estamos ao vivo para mais uma live, hoje quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Mais uma live aqui para falar muito sobre nutrição, comportamento alimentar, emoções, muito assunto bom para a gente tratar hoje, assim como nas outras lives, né? Como eu falando para vocês, em todas as lives que vocês vêm acompanhando aqui, a tendência é cada vez estar mais presente aqui, cada vez com um assunto diferente, para a gente poder debater tudo que influencia ou não aí nos seus resultados, no seu emagrecimento, na sua mudança de alimentação, tá bom? Então hoje o assunto vai ser bem legal, quero falar sobre emoções. Será que você come as suas emoções? Hein? O que você acha? Antes de entrar aí no tema de hoje, vão deixando para mim aqui nos comentários de onde vocês falam, cidade, país, que é muito legal saber, muita gente entrando nova aqui no Instagram nos últimos meses, né? Então é muito bacana conhecer um pouquinho de onde vocês falam, tá bom? Certo? Então vamos que vamos, né? Direto ao ponto. Vocês estão entrando aí, vão deixando suas dúvidas, qualquer pergunta que tiver em relação à nutrição, aos seus objetivos aí, vão jogando aqui nos comentários, que aos poucos eu vou retornando aqui para responder, beleza? Então hoje, fala Alexandre, boa tarde, tamo junto. Então hoje, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui? Um assunto que acho que todo mundo faz isso quase todos os dias, né? Ou muitas vezes aí na nossa vida. Que é o quê? Comer as nossas emoções, né? O que seria isso, né? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Hoje em dia, né? A gente vive uma vida muito estressante, com muitos desafios, né? Cansaço, várias coisas acontecem num dia só. E uma das coisas que mais nós buscamos, né, as pessoas buscam aí para trazer esse conforto depois de algumas questões que possam acontecer, é o alimento, né? Ó, Alexandre aí, ó, tô comendo com farinha, as emoções. O alimento, ele é, na maioria das vezes, a única forma que nós conhecemos para confortar essas emoções, né? Então vamos voltar um pouco aqui no tempo, né? na linha do tempo. Na verdade, assim, vamos entender o seguinte: o alimento, né, as refeições, elas são feitas para a gente socializar, né? Muitas vezes a gente socializa em torno da alimentação, a gente está aí com pessoas, e muitas vezes esses momentos são usados para trazer prazer pra gente, né? Prazer ali momentâneo, o encontro com pessoas que a gente gosta, tá? E o que acontece, né? Vamos voltar aqui, para quem está entrando aqui agora, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. O papo aqui hoje é o seguinte: você come as suas emoções, né? Porque hoje eu encontro no consultório muitas pessoas que muitas vezes alegam o seguinte: ah, Luiz, meu problema é a noite, né? Eu tenho compulsão noturna, eu fico beliscando durante o dia, então sou sem vergonha mesmo, aqueles papos que a gente sempre escuta, né? O que eu gosto sempre de diferenciar com meus pacientes e com meus alunos, tá? O que acontece? Existe ali uma fome fisiológica e existe realmente uma compulsão. Como que a gente consegue diferenciar isso? Na grande maioria das vezes, quando a gente inicia uma dieta, um processo de mudança de alimentação, a gente faz uma análise na sua alimentação inteira, de como está o dia inteiro, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde. E quase sempre a gente encontra muitas deficiências dessa alimentação, né? E o que acontece? Eu estou sem uma garrafa agora, mas vamos só para vocês entenderem. Imaginem uma garrafa de 2 litros aí. Vamos pegar uma garrafa de 2 litros. Todos os dias nós temos que encher essa garrafa aí de calorias, de energia, através do alimento, né? Nós precisamos consumir esse tipo de alimento. O que é muito comum encontrar? Pessoas que até fazem um café da manhã, ou às vezes não fazem um café da manhã, né? Isso é muito comum encontrar. Aí no almoço, às vezes a pessoa ainda consegue acertar, tá no restaurante, consegue levar uma marmita, não tá com tanta fome, então consegue acertar. Aí muitas vezes essa pessoa ela passa a tarde inteira sem se alimentar, e quando chega à noite em casa, tá comendo até a parede de fome, né? E muitas vezes a pessoa fala pra mim assim: ah, Luiz, um problema é noturno, eu tenho uma compulsão noturna. Só que quando eu vou analisar esse histórico, ó, a Mari Clene de Pontalina, Goiás, seja bem-vinda. Quando eu vou avaliar esse histórico, quando a gente vai avaliar esse histórico diário da alimentação, eu sempre passo para o paciente o seguinte: primeiro ponto é a gente criar uma rotina alimentar, a gente organizar esse dia inteiro, para depois a gente entender se realmente o que você tem é uma compulsão.
Por quê? Compulsão, muitas vezes, está ligado, sim, a uma questão emocional, né? Então, é um tipo de transtorno que a gente tem alguns processos específicos para acompanhamento, tá? Porém, comer as emoções é um pouco diferente. Então, quando a gente avalia, quando a gente consegue entender, vamos dar um exemplo, então, que a gente conseguiu adequar a alimentação dessa pessoa, a gente conseguiu fazer que ela tivesse uma rotina alimentar certinho, então ela não está sentindo fome. E mesmo assim, chegando no período noturno, ela acaba comendo mais, comendo para confortar, né? E muitas vezes a gente encontra que muitas vezes está relacionado aos sentimentos, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Trabalho. Vamos dizer que você trabalha num lugar que você não goste, que você não é feliz, que você tem um chefe aí que não é muito bacana. Então todos os dias você passa por um estresse do seu trabalho, você está num ambiente com pessoas que você também não gosta, você não pertence a esse ambiente, né? Então quando você volta para sua casa, para o seu ambiente de segurança, o que você vai buscar? O alimento. E muitas vezes nessa busca a gente não vai buscar uma fruta, uma verdura, né? Uma comida mais saudável. Nós vamos buscar algum alimento que traz um conforto. E geralmente esses alimentos são baseados em açúcar, gordura, carboidratos refinados, né? Vamos dar um outro exemplo aqui também, ó, relacionamento, né? Vamos dizer que você tem um relacionamento aí complicado aí nesse momento e você acaba, após cada conflito, também buscando um alimento para se recompensar, para te confortar, tá? Então, o que a gente precisa entender, né? Tem fases na nossa vida, pessoal, que nós estamos passando por algum problema. Realmente a gente come mais pelas emoções. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui, aqui não existe certo ou errado, existe a gente ter uma consciência desses nossos atos. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que perdeu algum ente querido, né? Perdeu ali um pai, uma mãe, né? E então, quem somos nós para julgar o comportamento alimentar nesse momento, né? Só que às vezes quando o paciente chega em mim e relata esse caso, meu pai faleceu, naqueles 30 dias primeiros eu acabei comendo mais, acabei me envolvendo mais com a comida para me confortar. E a pessoa às vezes chega com uma questão muito grande de culpa, se sente muito culpada por isso, né? Qual que é a visão que a gente tem que tentar trazer, né? Voltar nesses momentos, não ficar voltando no momento de tristeza, mas voltar nisso e tentar ajudar a pessoa a entender o quê? Naquele momento você estava debilitada, precisando realmente de um conforto. Então o que o alimento foi para você? O alimento, na verdade, foi um conforto, foi um amigo para você nesse momento. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque se a pessoa volta nesse momento, que já foi difícil de viver, e ainda leva uma culpa alimentar, ela começa a adquirir certos bloqueios na alimentação. Começa a ter certos comportamentos de bloqueio, de não comer, ou de fugir de certos alimentos. E não é esse o caminho ideal, né? Ela tem que tentar olhar para esse passado e falar, beleza, comia mais do que deveria, me perdi o controle em alguns momentos, mas entendi que naquele momento isso foi necessário, mas a partir de hoje vamos seguir uma nova vida, tá? Porque o que acontece? A gente, das emoções do nosso dia a dia, pessoal, a gente não está livre, né? A gente não está livre de ter estresse no trabalho, de ter problema no relacionamento, de ter um problema financeiro. Problemas sempre vão existir, a gente não tá livre disso. A questão é o quê? É o que nós vamos fazer após esse problema. Nós sempre vamos comer depois que tiver um problema? Né? Será que só existe esse caminho? Sempre quando tiver um problema, então, eu vou para o alimento, vou para a bebida, vou dar um outro comparativo, né? As drogas, o álcool está muito ligado a isso também. É uma espécie de conforto, né? Não vou dizer que a alimentação é um vício, mas é uma busca meio que inconsciente que a gente vai, né? Então, o meu trabalho com os pacientes nesses momentos, que vocês podem atuar com vocês também, é o quê? Realmente fazer uma autoanálise desses momentos e começar a se questionar da seguinte maneira: o alimento realmente é o único caminho que eu tenho para ir? Né? O que mais eu gosto de fazer? O que mais eu poderia fazer? Porque por mais que a gente esteja vivendo um momento difícil, pessoal, esse momento talvez acabe e vão surgir outros, né? Momentos difíceis sempre vão existir na nossa vida. Isso é uma certeza, né? Tem momentos que a gente tem menos momentos difíceis, menos problemas, tem momentos que a gente tem mais problemas, mas talvez a gente sempre tenha problemas. E pensa comigo, se você não conseguir ajustar esse seu comportamento nesse momento, como vai fazer? Você acha que realmente fazer uma dieta vai funcionar? Não vai. A Natália Assunção aqui, ó. Como o dia todo. Acaba o salgado, já quero doce, acaba. Ideia passar, quero alguma coisa salgada. Então,
Provavelmente, Natália, eu não posso dar uma certeza para você, mas isso está ligado muito à questão de emocional, né? Porque você vê que aí não é uma fome fisiológica. Você tá se alimentando. Talvez o tipo de alimento, né? O tipo de alimento não está te saciando, isso pode ser uma certeza também, mas você está se alimentando. Então, muito provavelmente isso pode estar relacionado a uma questão emocional. Vou dar até um exemplo aqui da minha vida, já contei algumas vezes, né? Eu sou formado em nutrição há 15 anos, mas também sou formado em engenharia, né? Atuei 9 anos na indústria, né? Então, ali de 2010 a 2019, 9 anos na indústria, tá? Os primeiros anos foram legais, né? Foi uma coisa legal que eu vivi lá, mas nos últimos 3 anos dessa minha vida eu estava totalmente insatisfeito com o meu trabalho, com a minha função, com o meu trabalho, com a minha visão de futuro, não via projeções para tomar. E o que acontecia com o meu comportamento alimentar nessa época? Era momento que eu bebia mais, eu comia em maior quantidade, eu sempre buscava um conforto no chocolate, né? E isso era no dia a dia, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu saía do trabalho ali meio frustrado, passava ali no supermercado, já comprava uma cerveja e tomava em casa. E isso não era final de semana, isso era dia de semana. E não vou mentir, né? Traz o conforto, dava aquela paz momentânea, né? Paz momentânea, tá? Não paz. Porque no outro dia eu voltava para o mesmo trabalho, tinha os mesmos problemas, as mesmas frustrações e repetia esse ciclo, buscar algum conforto no período noturno, tá? Então isso era um ciclo que eu vivi algum tempo até ter consciência disso. Então é muito comum, né? A gente buscar o alimento no momento do conforto, né? Eu mesmo, algum tempo, uns 5, 6 meses atrás, estava vivendo aqui um momento de decisões, né, que a gente sempre tem que tomar, aí gera uma certa ansiedade, e eu me peguei no momento comendo mais chocolate do que o normal, né? Eu gosto de chocolate, às vezes eu como um chocolatinho ali aqui, mas eu estava me vendo comendo mais chocolate do que o normal, né? E foi quando eu fiz essa análise. A pergunta que a gente tem que se fazer é o quê? Cara, por que eu estou comendo chocolate dessa forma, né? Lá atrás, por que eu estou bebendo dessa forma, né? Qual o motivo? É só porque eu gosto do chocolate? É só porque eu como em quantidade, porque eu estou com fome? Ou não? Tem outra coisa envolvida, né? Só que muitas vezes daí tem um grande problema nessa questão, né? Muitos de nós não queremos adquirir consciência de como está a nossa vida, né? Por quê? Adquirir consciência, pessoal, não é legal muitas vezes, né? A gente passa a enxergar coisas que a gente faz, que a gente passa a não aceitar que a gente faz, né? Meio complicado, né? Complexo, mas é exatamente isso. Você fala, nossa, eu não sabia que eu era desse jeito. Pô, caramba. Aí, a partir do momento que você cria uma consciência, você tem duas alternativas. Ou você começa a tomar ações para mudar aquela questão ali, ou você continua vivendo com isso em frustração. Então foi isso que eu vivi lá no meu trabalho que eu tinha. Que o primeiro ponto foi eu ter consciência de, caramba, não estou feliz do que eu estou fazendo profissionalmente, né? Se eu continuar vivendo nessa vida aqui, eu não sei como eu vou ser no futuro. Então, mas do adquirir a consciência até realmente eu tomar ações para mudar isso, não foi da noite pro dia. Foi demorado, foi um processo de aceitação, de ver o que ia fazer e tal, entendeu? Só que nesse momento eu comecei a comer mais coisas, álcool, como eu falei, né? Então, no momento que você está vivendo hoje, faça uma análise, né? Se você tem esse tipo de comportamento, de comer pelas emoções, de sempre quando você está estressado, brava, triste, frustrada, preocupada, ansiosa, ou está muito feliz, você sempre procura o alimento para trazer desconforto, entenda, isso não é um comportamento normal, e isso provavelmente está prejudicando os seus resultados. Repito, por mais que você tenha uma dieta maravilhosa, por mais que você treine bem, treine forte, esse momento de alimentação pelas emoções, ela vai prejudicar você, porque vai ser um consumo calórico a mais, né? Que não vai estar projetado para o seu dia a dia, certo? Então, o primeiro passo é realmente você parar, fazer uma análise, né? Para quem acompanha minhas lives sabe que eu sempre tento trazer alguma ferramenta prática para vocês aí, né? Muito disso é o que eu estou aí na minha vida, né? Então, realmente, acabou a live aqui. Primeiro, se pergunte, pergunte para você mesmo. Eu tenho esse comportamento, né? Eu como quando estou dessa forma, quando estou com alguma emoção aflorada? Tenho, beleza. Pô, identifique que tem. Em que momentos? Quando meu chefe briga comigo, eu vou lá no meu colega, vi que ele tá comendo chocolate, vou e pego o chocolate também. Tenho quando meu marido
briga comigo em casa, eu vou e pego um conforto. Começa a listar isso, quais os momentos que você sempre tem um gatilho para buscar algum alimento para te confortar. Faça uma lista mesmo. Eu gosto de lista, pessoal. Lista clareia, dá uma olhada, fala, caramba, né? É isso que está acontecendo então. Entendeu esses momentos? Aí é o momento de começar a buscar plano de ação para isso, né? Repito, talvez, seu chefe, você não vai mudar de emprego agora de imediato. Então você vai ter que continuar convivendo com isso, né? Você pode mudar o comportamento, posição em relação a isso, mas isso é um outro assunto. Mas enquanto não há uma mudança dessa forma, o que você precisa entender é o quê? Tá, se toda vez que meu chefe brigar comigo, eu for comer um chocolate, não vou ter resultados. Então, qual outra coisa eu posso fazer nesse momento? Vou dar alguns exemplos que eu trabalho em consultório com os pacientes, tá? Primeiro ponto é a gente entender o que você gosta de fazer, né? Qual o hobby que você tem? É assistir uma live, né? É você ler um livro? É você... Tem um exemplo aqui de uma paciente minha, que ela é mãe tinha 2 filhos, né? Agora ela teve mais um. E quando a gente entrou nesse questionamento, conversar sobre isso, ela estava bem acima do peso, então ela tinha dificuldade de sentar com os filhos, mas ela sempre brigava para fazer isso, né? Para não ficar sem ter esse momento. E ela falou assim, que uma das coisas que trazia muito prazer para ela quando ela estava em momentos de emoção era sentar com os filhos delas e brincar no chão mesmo. Então o que a gente começou a trabalhar? De ter mais consciência dos momentos que tivesse algum estresse, para ela parar e exercer isso. Teve outro caso de uma paciente que era passear com o cachorro. Então, chegava em casa estressada do trabalho, ela tinha muito problema no trabalho, a primeira coisa que ela fazia era colocar um tênis, pegar o cachorro e sair andar 1h30 para a rua. Ela voltava para casa muito mais em paz, né? Então, os episódios de comer pelas emoções desses 2 casos reduziu muito. Luiz, isso vai acabar um dia? Vai ter um dia que eu jamais vou comer pelas emoções? Não sei te responder. Eu acho difícil, né? Porque eu falo sobre isso, trabalho com isso, vejo muitos casos sobre isso diariamente, e eu também como pelas emoções algumas vezes, pessoal, né? A gente, muitas vezes a gente no inconsciente a gente vê tendo atitudes alimentares que não condizem com o que precisaria no momento. Mas o que eu faço hoje em dia, né? Eu paro, estou tendo uma ação assim, eu paro, analiso, falo, beleza, continuo comendo talvez o que eu esteja comendo, ou paro, se eu tiver comido uma quantidade superior, né? E não trago culpa em relação a isso, tá? Uma das piores coisas que você pode fazer é gerar culpa nesses momentos. Porque senão você vai começar a entrar num ciclo que aí é mais difícil sair. Então vamos fazer um ciclo para vocês entenderem aqui, ó. Teve um estresse emocional, você foi, comeu, né? Pela emoção. Depois você foi e sentiu culpa. Aí no dia seguinte você faz o quê? Volta para o mesmo ciclo. Aí você fica num ciclo que você não sai mais. Que é muito difícil sair. É possível? Mas é muito difícil. E acaba se tornando muitas vezes um transtorno alimentar, como a compulsão, por exemplo, né? Da compulsão surgem outros transtornos, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas quando a pessoa relata realmente uma compulsão, muitas vezes surgem através de emoções não resolvidas, né? Mal solucionadas, tá? Então, pessoal, o recado que eu quis trazer para vocês aqui hoje é mais ou menos baseado nisso, para vocês fazerem uma reflexão aí. Hoje é quinta-feira, né? E por que desse assunto hoje, né? Porque já foi segunda, já foi terça, já foi quarta e hoje é quinta. Então você já está olhando para sua semana e já deve ter olhado. Caramba, eu comecei uma dieta de novo, achei que fosse dar certo, mas estou tendo esses comportamentos novamente. Porque às vezes se eu faço uma live dessa na segunda-feira, você não teve tanto tempo para analisar, porque é final de semana, normal e tal. Então faça uma reflexão, faça uma análise sobre isso e tente entender o seu comportamento. E depois disso, comece a entender quais momentos que você busca isso, faça uma listagem e comece a identificar também quais comportamentos, o que você pode fazer além de comer. Tem várias coisas, pessoal. Ver um filme, ler um livro, meditar, sair de bicicleta para rua, andar com o cachorro, namorar com a sua esposa, com o seu marido, né? Repito, não é uma tarefa simples, mas é possível. É possível se você respirar, né? A gente respira pouco hoje em dia, né? O que é respirar, Luiz? Parar, respirar, analisar a situação, para sim tomar atitudes, né? Então, um dos objetivos com essas lives é trazer para vocês
uma consciência de melhorar as suas escolhas, as suas decisões no dia a dia, relacionados à alimentação, relacionados ao seu estilo de vida mais saudável. Exemplo, antes de iniciar a live com vocês, hoje eu estava gravando uns vídeos aí para uma mentoria presencial que nós faremos em breve aí, e cheguei, não estava com muita energia para fazer a live hoje, mas é a decisão, né? Eu falei, não, vamos entrar ao vivo, vamos falar, vamos bater um papo sobre isso, que é o que eu conversei com um paciente muito sobre isso também hoje, então tá bem fresco aqui na memória. E foi sendo muito bom, como sempre, entrar com vocês ao vivo aqui, tá? Mas eu quero dizer pra vocês é isso, eu respirei, eu parei e falei assim, por que eu deveria fazer a live hoje? Veio inúmeras respostas na minha cabeça. E fiz a pergunta oposta, por que eu não deveria fazer essa live agora? Não veio nenhuma resposta. Então eu falei, então eu tenho que fazer a live, né? E é isso, por que eu deveria comer esse chocolate agora? E por que eu não deveria comer esse chocolate agora? Comece sempre a se questionar, pessoal. Se pergunte, se questione, entenda o porquê dos seus comportamentos, tá? Muitas vezes o problema não está no que você come, no que, né? Está na quantidade que você come, no como você come, né? E no momento que você come, né? Então, eu comi um chocolate, beleza, tudo bem. Quanto? Uma barra inteira. Talvez seja um problema. À noite antes de dormir, não é o melhor momento. Agora, comi um chocolate, uma fileirinha, após o almoço, porque eu parei, pensei, estava com vontade de comer chocolate, não há problema algum, porque vai ser no momento melhor, que é após uma refeição. Um dia eu trago uma live e falar sobre isso. Qual é o melhor momento de comer doce? Um tema de uma live, hein? Então é isso, identificar, porque muitas vezes, repetindo, né? Muitas vezes o problema não está no que você come, está no como e na quantidade. Show de bola? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui em cima. Acho que não, né? Só, quiserem ir entrando, deixando dúvidas, eu sempre vou voltar aqui para poder olhar as perguntas, se tem uma dúvida que vocês têm aí no dia a dia, porque o objetivo é sim trazer um tema para vocês aqui, mas que também vocês possam questionar, que seja um canal aberto para vocês poderem realmente tirar as dúvidas de vocês relacionadas aos seus objetivos, tá? Então, fiquem à vontade de estar perguntando aqui, que eu vou estar sempre à disposição, beleza? Então, para quem está entrando agora, fiz uma live hoje falando sobre comer pelas emoções. Trouxe alguns pontos importantes, algumas estratégias que você pode estar fazendo no seu dia a dia. Repetindo, quase todo mundo come pelas emoções, porque a alimentação é muito acessível, né? Muito fácil, sempre a gente tem alguma coisa ao nosso lado. Então, se você não tem esse hábito, que ótimo, continue assim, continue evoluindo, né, a esse ponto, mas repito, grande parte das pessoas possuem isso. Agora basta você entender o porquê que você faz e em que momentos. Beleza? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês nessa live de hoje. Se você come pelas suas emoções, faça uma reflexão e é possível mudar isso, hein? Tá bom? Um grande abraço, um excelente resto de quinta-feira aí, tamo junto. Quem sabe amanhã entraremos ao vivo novamente aí, tá bom? Um grande abraço, valeu!